Fala pessoal, bom, aqui quem fala é o Sérgio. O pitaco do Sérgio de hoje é sobre a recusa de Carlo Ancelotti em dirigir a seleção brasileira. Pessoal, chegamos no fundo do poço, Tecnicamente, não revelamos mais jogadores como antes. Administrativamente, já vem de muitas e muitas administrações. E se reflete também no campo. O Brasil não vai bem nas eliminatórias. O Brasil não revela mais jogadores como revelava antigamente. O Brasil vive o pior momento em todo um contexto geral. Abrange tudo. Técnica, tática, administrativamente. E ontem foi só mais uma pazinha de cal nessa história que está muito aquém das tradições dessa camiseta aqui, ó, pentacampeã mundial, que já teve Pelé, Garrincha, Rivaldo, Ronaldo, Romário, Rivelino, Zico, Sócrates, Falcão, um celeiro de craques, pessoal. Um celeiro de craques. Antigamente, as más administrações eram mascaradas pelo talento. Entrava em campo, a seleção resolvia. Hoje não. Hoje nem o campo salva a CBF. A única seleção 5 estrelas no mundo chama-se Seleção Brasileira de Futebol. E estão acabando com esse ícone do esporte mundial. Pessoal, é só vocês pegarem e ver todas as administrações. O senhor Ricardo Teixeira, que ficou 20 anos como presidente da CBF, hoje está banido do futebol e não pode sair do país. Não sei porquê, mas ele não pode sair do país. Depois veio o seu senhor José Maria Marim, um senhor que aparentemente seria legal, gente boa, também banido do futebol e ficou preso nos Estados Unidos por um bom tempo. Sucedendo o senhor José Maria Marim, veio Marco Polo Del Nero, que era presidente da Confederação Paulista. Também foi banido do futebol. Sucedendo o senhor Marco Polo Del Nero, veio Rogério Caboclo. Rogério Caboclo, que também foi destituído do cargo de presidente da CBF por uma acusação de assédio sexual contra uma funcionária. E chegamos no atual, não sei se é atual ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Edinaldo Rodrigues é o elefante em cima do poste. Ninguém sabe como ele chegou lá, mas tá lá, todo mundo tá vendo. Como ele fez para subir no poste, ninguém sabe e ninguém acredita vendo. Então, pessoal, a CBF precisa reciclar os seus dirigentes. A CBF precisa de dirigentes que tenham capacidade de organizar a casa e pensar primeiramente no futebol brasileiro. O futebol brasileiro é uma bagunça, de cabo a rabo. O futebol brasileiro é uma vergonha. O futebol brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol, ela não pensa no futebol. Ela não pensa em você, torcedor. A Confederação Brasileira de Futebol só pensa em botar dinheiro no bolso. Ninguém pensa na qualidade dos seus torneios. Ninguém pensa em voltar aquela mística do torcedor brasileiro, torcer, ser apaixonado pela seleção como é pelo seu clube do coração.
Tá faltando isso. Amistosos que pagam 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, não sei qual o valor que pagam, mas é uma fortuna. Por que que a seleção brasileira não joga no Brasil? Por que que a seleção brasileira não joga no Brasil? Por que amistosos tem que ser na PQP do mundo ali? Tem que ser na Inglaterra? Tem que ser em qualquer outro país da Europa? A seleção brasileira é a seleção do país Brasil, pessoal. Então, eles têm que jogar no Brasil. Está se perdendo essa essência de torcer para a seleção brasileira, amar a seleção brasileira, respeitar a seleção brasileira como seu clube. Enquanto não pararem de pensar somente em dinheiro, vai ir de mal a pior. Por que que vendem amistosos lá na puta que pariu? A seleção brasileira é do Brasil antes de ser uma seleção do mundo. Respeitem a torcida. Respeitem quem ama essa seleção. Quem ama e vive e sabe a história da maior seleção do esporte mundial. Nenhuma seleção em qualquer esporte que você pegar é tão vitoriosa quanto a seleção brasileira, pessoal. Então, nós precisamos aproveitar e tirar uma lição que o Carlo Ancelotti não aceitar é só uma pontinha desse iceberg. Quem trocaria hoje o maior clube de futebol mundial, que dá a maior exposição do futebol do planeta, que tem no plantel uma seleção, ele pode escolher o melhor jogador de cada posição na melhor seleção do mundo. Ele pode ter o goleiro da Bélgica, ele pode ter o Vinícius Júnior, ele pode ter o Rodrigo, ele pode ter o Courtois, como eu falei, de goleiro, ele pode ter o Mendy, ele pode ter o Bellingham, ele pode ter os melhores jogadores que ele quiser. Para vir enfrentar essa bucha, que é a seleção brasileira, que não revela ninguém, que também a seleção brasileira perdeu sua essência. Os jogadores brasileiros perderam a sua essência. Hoje não se fala mais em qualidade. Hoje o jogador tem que ter porte físico, tem que ter altura, tem que ter... ninguém pensa em técnica. Antigamente, quando todo mundo fala que amarrava o cachorro com linguiça, como o Filipão, que eu respeito e admiro, chegou a falar, no tempo do Pelé se amarrava cachorro com linguiça, sim, mas naquele tempo, até 2002, 2006 aí, o futebol brasileiro revelava jogadores que sabiam jogar bola. Hoje, nós perdemos a nossa essência e o nosso diferencial, por isso é que nós equiparamos a equipes europeias. As equipes europeias nenhuma tem o talento que o futebol brasileiro tem. O futebol brasileiro é o futebol que tem mais qualidade no mundo. E o que o europeu fez para estar equiparando o talento? A tática. A tática. E nós, que tínhamos o talento, em vez de continuar investindo no talento, invertemos a situação. Vamos para a tática. Vamos para a tática. O futebol brasileiro tem que voltar a ser o futebol brasileiro se quiser ganhar alguma coisa. Porque na tática, nós não somos melhor que quase ninguém. Na técnica, ninguém é melhor que nós. Então, pessoal, essa recusa do Carlo Ancelotti não é nada mais, nada menos do que colher o que se planta. Colher o que se planta. Um futebol desorganizado, um futebol sem comando, um futebol onde respeitosamente hoje está o Fernando Diniz. Eu vou dizer que não tem treinador, não porque o Fernando Diniz está lá. Eu vou dizer que não tem treinador, porque nem o Fernando Diniz sabe se vai permanecer. Entende? Um futebol sem planejamento. Então, se você não planeja, se você não trabalha, não tem resultado. Não se tem resultado. Então, acredito que o futebol brasileiro hoje vive o pior momento. Nem mesmo o 7-1, que foi também muito cultivado, muito
foi feita uma cultivação para plantar e semear um 7-1. Não foi por acaso o 7-1. E também não está sendo por acaso esse momento atual que a Confederação Brasileira de Futebol vive e reflete na Seleção Brasileira de Futebol. Dito isto, infelizmente a seleção não vejo um futuro tão promissor tão rapidamente. E vamos ter que esperar o Vitor Roque, com o Vini Júnior, com o Rodrigo, com o Endrick. Esses são a esperança da retomada do futebol brasileiro. Pelo menos dentro de campo, porque fora de campo, na administração, nós não sabemos o que vai ser. Então, Carlo Ancelotti não vir é somente o reflexo de toda essa bagunça que foi proporcionada por os dirigentes que nos tiraram a seleção brasileira do nosso convívio, botaram a seleção brasileira em qualquer lugar do mundo, menos na casa dela. Das corrupções dos seus dirigentes, da incompetência dos seus dirigentes. Então, não tem. A matemática, ela é 1 mais 1 é 2. Você cultiva, planta e colhe. Não tem como fugir disso. Então, nós fizemos todas as etapas erradas. Agora, o que nos resta é começar do zero, que sirva de lição, que dessa vez sigamos aprender e recomeçar do zero, mas recomeçar do zero um trabalho que vai ser bem feito. Cultivar, plantar, regar, que com certeza o trabalho vai ser bem feito, porque nós não podemos depender somente das coisas dentro de campo se resolverem. Nós precisamos dar as condições para as coisas acontecerem dentro de campo, pessoal. Beleza? Um abraço.